A dica da semana sobre resolução de disputas e negociação focada na solução de conflitos trabalhistas, ou seja, negociação trabalhista, é a seguinte. Você conhece a técnica do teste de realidade? Pois bem, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que não existe uma unanimidade absoluta sobre as técnicas de negociação, inclusive sobre a terminologia atribuída a cada uma dessas técnicas, que no fundo são comportamentos que podem ser adotados por um dos negociadores ou até mesmo por um terceiro neutro, no caso mediador ou conciliador, para tentar contribuir com a busca da solução de consenso, né? Nós podemos classificar as técnicas, e eu quero rapidamente fazer esse esclarecimento, nós podemos classificar as técnicas em técnicas ou abordagens mais competitivas, e alguns inclusive vão chamar de jogo pesado, e abordagens mais cooperativas, ou seja, tem técnicas que podem ser usadas numa perspectiva de quem não está buscando uma solução em que os dois possam sair ganhando, mas uma solução em que se pretende maximizar e otimizar a sua própria satisfação. O teste de realidade ele pode ser adotado em um contexto ou em outro, mas eu diria com toda tranquilidade que o teste de realidade é uma técnica que nós não poderíamos considerar uma técnica propriamente de jogo pesado, ou seja, é uma técnica de quem busca efetivamente encontrar uma solução de consenso, não necessariamente pretendendo maximizar de maneira individual a sua própria satisfação, ignorando a satisfação do outro lado. Enfim, feito esse esclarecimento, o teste de realidade é uma técnica que tem por objetivo provocar o outro lado a avaliar até que ponto as suas expectativas sobre o resultado daquela negociação, caso não se chegue a um acordo, e aí estamos falando especificamente num contexto de um conflito trabalhista submetido ao judiciário ou que venha a ser submetido, então no caso a expectativa corresponde ao resultado do processo, caso não se tenha um acordo, ou seja, a sentença. Então na prática o que eu quero dizer com isso, na prática de forma concreta e específica, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: uma das partes acredita que indo para a sentença, o resultado será um resultado não compatível com a realidade. Um exemplo simples e básico e elementar e não comum. Se faz uma proposta, o reclamante faz uma proposta de acordo, coloca na mesa, o reclamante, eu sou advogado, coloca na mesa uma proposta de acordo, que sequer, analisando os fatos e os fundamentos da causa de pedir, sequer corresponde à real liquidação do pedido. Se eu liquidasse aquela petição inicial, foi feita uma liquidação ali indicada os valores, até porque senão teríamos um vício processual, mas aquela liquidação da petição inicial sequer corresponde ao que está sendo alegado. Ou seja, não é nem que não há condições de êxito na sentença, sequer aquela proposta de acordo corresponde ao que está sendo alegado na petição inicial. Então esse é o contexto típico para um teste de realidade. Então o teste de realidade significa provocar a parte, avaliar até que ponto aquela expectativa que foi considerada para colocar na mesa aquela proposta, para avaliar uma proposta da outra parte, tem condições de ser atendida, ou seja, um descompasso entre a expectativa e a realidade. Primeiro ponto é esse. É nessa situação que eu vou usar essa técnica. E como é que eu uso essa técnica? Eu não quero aqui apresentar uma receita de bolo fechada. O objetivo da técnica é provocar o outro lado a avaliar até que ponto aquela expectativa corresponde à realidade. Esse é o objetivo. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro ponto importante, e essa é uma armadilha perigosíssima. Teste de realidade não é pra gente mostrar pro outro que nós estamos certo e o outro tá errado. Aliás, essa é uma grande tentação. Teste de realidade o objetivo, ele é funcional. O objetivo é fazer com que aquela percepção seja compatibilizada com a realidade. Então, dicona, uma ferramenta poderosíssima para o teste de realidade qual é? Formulação de perguntas. Fazer perguntas agora, perguntas que provoquem uma reflexão, não uma pergunta provocativa no sentido crítico, no sentido agressivo, não. E aí, uma outra dicona, isso eu trabalho inclusive numa aula que eu dou sobre aplicação do conceito de comportamento verbal, que é um conceito que vem lá das ciências comportamentais, à negociação de conflitos, Mas assim, uma outra dica poderosíssima é futuro do pretérito, O que eu quero dizer com isso? Você poderia avaliar quais são as condições de que esse resultado que você espera seja esperado. Você chegou a fazer essa avaliação? Teria como você fazer essa avaliação? Enfim, perguntas que têm o objetivo de provocar a reflexão, e não perguntas que têm o objetivo de agredir ou mostrar que o outro está errado e a gente está certo. Ok? Então essa é uma ferramenta poderosíssima que pode ser muito bem utilizada nas negociações voltadas à solução de conflitos, principalmente conflitos trabalhistas. Se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta para ser trabalhada aqui como dica da semana, é só você deixar no perfil, postar no perfil ou mandar mensagem, que será uma grande satisfação poder desenvolver algo e colocar aqui a partir da sua provocação, da sua pergunta, da sua dúvida, e você seguramente estará contribuindo também com a disseminação do conhecimento voltado à negociação trabalhista. Ok? Valeu!